Durante muito tempo, o investimento na bolsa de valores foi visto como algo relacionado exclusivamente a grandes somas de dinheiro e restrito a empresas ou investidores profissionais. Mas recentemente nós temos que, nos últimos anos, vemos cada vez mais novos investidores interessados em se aventurar pela renda variável. Isso nós notamos quando olhamos para esse levantamento realizado pela própria B3 aqui em maio de 2023, onde há um crescimento de 35% em investidores de renda fixa e de 23% em investidores de renda variável. E um gráfico excelente da XP Investimentos que mostra essa evolução do número de investidores em renda variável. Em 2018, nós tínhamos apenas 700 mil investidores em renda variável. Em 2023, pouquíssimo tempo, esse número sai de 700 mil para 5 milhões de CPFs investindo em renda variável. Nesse gráfico aqui, ao lado, nós vemos também a relação entre a faixa etária desses investidores. E quando olhamos assim, pensamos, poxa, é uma excelente notícia. Vemos mais pessoas buscando como funciona o mercado do investimento em renda variável e se aventurando nele. Mas quando olhamos para o total da população, vemos que aquela parcela crescente de investidores em renda variável ainda é muito pequena, já que metade dos brasileiros não investe. Da parcela que investe, 68% ainda aplica o seu dinheiro na poupança. Isso reforça aquela ideia de que no imaginário popular, investir na bolsa de valores muitas vezes é sinônimo de sorte, riscos imprevisíveis ou até mesmo jogo de apostas. Como nós vemos aqui no título, no headline dessa notícia, porque há investidores que enxergam a bolsa como um grande cassino. Tem muitas pessoas ainda que veem a bolsa de valores dessa maneira, na expectativa de ficar rico da noite para o dia através dos investimentos em renda variável. Então eu estou trazendo esse vídeo aqui justamente para mostrar como funciona o mercado de ações. Nós vamos falar sobre IPO, tipos de mercado, tipos de ações, dentre algumas outras informações, assim como reforçar para você que a bolsa não é um jogo de sorte. Então desde já eu peço que você se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. De fato, muitas pessoas veem investimento em ações de maneira errada, especulativa, acreditando que basta comprar na baixa e vender na alta que se ganha dinheiro, fazendo da bolsa uma espécie de jogo de sorte onde se tenta adivinhar os fundos e os topos do mercado, e comprando ações sem saber o seu valor ou mesmo não se importando com isso. Daí que vem muito do estigma das pessoas quanto se investir na bolsa. Então, a bolsa não é um jogo de sorte. Você tem que guardar essa premissa na sua mente. Investir em ações precisa ser visto como se tornar sócio de um negócio. Ser dono de uma empresa sem precisar criá-la é um verdadeiro privilégio. E é algo que você pode fazer a partir de qualquer momento. Basta criar uma conta em uma corretora e comprar uma ação de alguma empresa que esteja listada na bolsa. Mas o que é uma ação? A grosso modo, podemos compreender assim. Muitas empresas vendem pedaços delas para quem quiser comprar. Elas usam esse dinheiro que foi arrecadado para melhorar e crescer a própria empresa. E o lucro que tiverem é dividido com aqueles que compraram esses pedaços. E quanto maior a porcentagem da empresa, maior será o retorno do seu investimento. Quanto mais a empresa crescer, mais caro esse pedaço ficará. Um exemplo para essa analogia são as ações da Caixa Seguridade. Se nós tivéssemos comprado 1.000 ações da Caixa Seguridade no dia 17/3 de 2023, no ano passado, nós teríamos pago um valor unitário de R$ 8,33 por ação. E o custo total dessas 1.000 ações seriam R$ 8.333. O patrimônio que teríamos hoje era de R$ 14.479 mais 1.800 que foi distribuído em forma de dividendos e JCPs, dando um total de R$ 16.341. E esse patrimônio atual é por conta da cotação de fechamento no período que eu estou gravando esse vídeo, de 14,49. Ou seja, a ação teria saído aqui no início de 2023 de 8.300, o meu patrimônio, no caso, para 16.300. Então, esses pedaços são as ações. Se uma empresa tem um total de 100 ações e você compra uma, você será sócio na proporção de 1%. No caso de investimentos em ações, essas empresas têm um patrimônio muito pulverizado. São milhões e milhões de ações. No caso da Caixa Seguridade, que foi a empresa que nós usamos no exemplo, ela possui um total de 3 bilhões de ações no mercado. Isso é muita coisa. E a emissão dessas ações, elas acontecem através do IPO, que é a oferta pública inicial. Então, o IPO não é simplesmente o processo de abertura de capital de uma empresa na bolsa, mas também a fragmentação de um percentual do patrimônio
que serão ofertadas no mercado com o objetivo de arrecadar capital para a empresa. É uma alternativa muito viável quando a gente considera as altas taxas de juros de financiamento e empréstimos para as empresas. Então, eu coloquei aqui, olha só, é como um aporte de dinheiro para expandir as operações ou uma forma de converter em lucro. Trouxe aqui uma notícia bem interessante do maior IPO já realizado no Brasil, que foi o do Santander, com uma arrecadação de 14 bilhões de reais. Então, essa é a vantagem de uma abertura de capital de uma empresa na Bolsa de Valores. Ela arrecada valores extremamente altos que serão investidos no próprio negócio. A desvantagem, que seria para a empresa, é uma perda da autonomia nas decisões da empresa. Além disso, nós temos também tipos diferentes de mercado. Nós temos o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é onde se negocia a subscrição, ou seja, a venda de novas ações ao público. E aqui é que os recursos serão direcionados para a empresa. É aquele valor que a empresa vai poder utilizar e investir nos seus negócios. Já o mercado secundário é onde as ações elas são negociadas entre investidores ou instituições e a função é simplesmente gerar liquidez. Aqui o dinheiro não vai para o caixa da empresa. É apenas a transação entre compradores e vendedores de ações. E o objetivo é unicamente dar liquidez ao investidor, possibilitando que no momento de realizar uma operação de venda, exista o comprador e vice-versa. Isso significa que um investidor que vai agora ao home broker da corretora para comprar uma ação, ele está negociando no mercado secundário, já que ele está comprando de outro investidor, e não diretamente de uma subscrição feita pela empresa. E no mercado, nós temos duas classes de ações, cada uma possuindo características bem diferentes. Nós temos aqui as ações ordinárias, geralmente de final 3, que conferem ao acionista o direito a voto nas assembleias da empresa. Então aqui o investidor ele pode manifestar o seu interesse quanto ao rumo da companhia, como a eleição dos membros do conselho de administração, mudanças na estrutura de capital e fusões ou até mesmo aquisições. Esse direito a voto é proporcional ao número de ações ou ao seu percentual no negócio. O que torna as ações ordinárias ainda mais interessante para o investidor é o tag along. Todo acionista com ações preferenciais tem o direito de participar do prêmio de controle. Esse controle garante que, em caso de venda da empresa, os acionistas minoritários, aqueles que não têm o controle da ação, controle da empresa, possam vender as suas ações pelas mesmas condições oferecidas ao acionista controlador. E a outra classe de ações que nós temos são as ações preferenciais. São aquelas que não conferem ao acionista o direito a voto nas assembleias da empresa. Em contrapartida, os acionistas de ações preferenciais recebem prioridade na distribuição de dividendos, além de que esses proventos podem ser maiores e mais frequentes do que as ações ordinárias. Outro ponto favorável das ações preferenciais é o fato de geralmente elas serem mais baratas que as ações ordinárias, justamente por conta de geralmente não terem o tag along. Eu trouxe um exemplo aqui da CEMIG 3 e da CEMIG 4. São duas ações da mesma empresa, no entanto, a CEMIG 3 é a ação ordinária, a ação que confere direito a voto, e a CEMIG 4 a ação preferencial. Na ordinária nós vemos uma cotação de 14,58, enquanto para o preferencial de 11,23. Aquilo de que geralmente a preferencial é mais barata. Outro ponto para a gente estar olhando é o dividend yield, a taxa de remuneração. Temos de 12% para as ações ordinárias e de 16% para as ações preferenciais, mostrando aquilo, geralmente são mais descontadas e traz mais um provento um pouco maior que as ações ordinárias. Ambas são negociadas da mesma maneira na bolsa, podendo variar em relação à liquidez, mas a diferença para o investidor minoritário não é tão grande, tão relevante assim. Então, o mercado ele avalia as empresas a cada minuto. Este mercado nada mais é do que inúmeras pessoas operando ao longo de um pregão. Você não pode se angustiar diariamente pelos erros dessas pessoas. Você precisa entender isso. Até porque elas seguem um padrão emocional especulativo que guiam as suas decisões, de comprar na alta e de vender na baixa. Não há racionalidade nisso. É a mesma visão de olhar para a bolsa de valores como se fosse um jogo de sorte ou um cassino.
Tudo isso por não realizar um criterioso processo de análise das questões econômicas e financeiras das empresas. Um ponto que você precisa ter bem claro em mente é que investir em ações é ser proprietário de um negócio e não se tornar proprietário de um papel. Então, como tal, você deve analisar as suas demonstrações financeiras e cada um dos seus aspectos. Então, minha recomendação para você é separar o que é o mercado de ações e as empresas com seus respectivos resultados reais. A bolsa é apenas a feira onde essas empresas são negociadas. O principal companheiro dos investidores nessa caminhada é o site de RI da empresa, de qualquer empresa. Vai ter o site de qualquer empresa listada em bolsa, vai ter o site de relações com os investidores. Aqui você vai encontrar todas as informações pertinentes, todos os comunicados, relatórios de desempenho, e tudo isso vai estar separado por períodos. Então, este estudo é o que vai te capacitar para entender o mercado, e é um dos fatores diferenciadores entre o sucesso e o fracasso no mundo dos investimentos. Lembrando que o mercado de ações recompensa o estudo, a paciência e a estratégia. Então é isso, esse foi o meu objetivo com esse vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo sugestões de livros, excelentes livros para quem deseja começar a investir. Dê uma olhada. Espero ter conseguido explicar o mercado de ações e mostrado como você deve encará-lo.